Cultivo Online, capítulo 415. Reino das Sombras. Humano. 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 A entidade sombria que seguia atrás de Yuan murmurou com uma voz medonha. O corpo de Yuan estremeceu ainda mais ao ouvir a voz dessa entidade desconhecida, e seus olhos vermelhos brilhantes que emitiam sede de sangue também não ajudaram. O que é você? E o que você quer de mim? Yuan gritou enquanto aumentava sua velocidade de voo. No entanto, a entidade das trevas ignorou suas perguntas e apenas continuou a murmurar com uma voz medonha e desprovida de qualquer emoção. Humano. 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 Quando percebeu que Yuan aumentava sua velocidade, a entidade desconhecida também aumentou sua velocidade. Depois de ser perseguido por alguns minutos, Yuan pôde ver pequenos pontos vermelhos brilhantes ao seu redor à distância. Oh, o grande, eu realmente espero que você não esteja brincando comigo agora e que a sala do tesouro seja realmente por aqui. Yuan gritou alto enquanto aumentava ainda mais sua velocidade de voo. Humano, humano. Humano. Humano, humano. Mais e mais figuras sombrias começaram a emergir da escuridão e, em apenas meia hora, havia mais de uma dúzia de entidades sombrias seguindo Yuan. Vendo isso, Yuan decidiu atacar essas entidades com o Hysteria Abyss, mas a adaga passou direto pelos corpos dessas entidades. Humano. As entidades das trevas gritaram de repente, fazendo Yuan tremer de medo. Eu provavelmente não deveria ter feito isso. Ele chorou interiormente depois de ver as consequências. Não apenas as entidades das trevas aceleraram, mas também começaram a atacá-lo, cuspindo essas bolas pretas que explodiriam depois de um curto período de tempo. Uau! Yuan rapidamente se esquivou dessas bolas de aparência sinistra. Uma dessas bolas escuras tocou o chão e, quando isso aconteceu, o chão desapareceu imediatamente no segundo seguinte. O que são essas coisas? Yuan gritou alto enquanto acelerava ainda mais. Depois de voar por alguns minutos enquanto se esquivava constantemente dessas bolas sombrias, Yuan de repente sentiu uma sensação de perigo vindo de baixo, fazendo-o olhar para o chão, e foi então que ele percebeu o mar de mãos sombrias que brotaram do chão. Em lugar nenhum. Essas mãos sombrias dançavam para a esquerda e para a direita, e algumas delas de repente se estendiam e atiravam direto em Yuan como uma lança. A testa de Yuan estava coberta de suor neste momento. Esta deve ser uma das situações mais ridículas que ele já experimentou no Cultivation Online até agora. Além disso, a incerteza da situação e estas entidades desconhecidas só pioraram as coisas. O que você está fazendo aqui, humano? Uma voz gentil que era o completo oposto das vozes horríveis com as quais Yuan já estava acostumado ressoou de repente, pegando Yuan de surpresa. Comparada com as vozes horríveis que pareciam estar sendo assombradas, essa voz gentil parecia vir de uma deusa. Outra figura sombria apareceu alguns metros à frente de Yuan, mas não assumiu uma forma monstruosa como as outras. Em vez disso, tinha uma figura feminina, e bastante madura. Yuan subconscientemente parou de se mover quando seu caminho foi bloqueado por esta figura sombria. A figura sombria de repente levantou a mão e fez um gesto de aceno com a mão, forçando-o a voar em sua direção. No entanto, a figura sombria também recuou quando Yuan se aproximou dela. Continue se movendo. Se você for pego por essas coisas, você se transformará em uma delas e ficará preso aqui para sempre. Não se preocupe comigo. A voz gentil falou com ele. Yuan assentiu e continuou a voar em direção à figura sombria. Então, o que um humano como você está fazendo aqui no Reino das Sombras? A voz gentil perguntou a ele novamente. Reino das Sombras, o que é esse lugar? E o que são essas coisas atrás de mim? O Reino das Sombras é uma terra proibida onde almas banidas como eles, como nós, habitam por toda a eternidade. É raro que seres vivos apareçam aqui, ela respondeu. Entendo. Bem, estou tentando ir para a sala do tesouro. E o grande sugeriu que eu fosse por aqui. Espero não ter ido longe demais. Yuan falou para a figura sombria enquanto se esquivava dos ataques vindos de todos os lados. O tesouro do dragão, você definitivamente está indo no caminho certo. No entanto, talvez seja necessário voar por mais algumas horas antes de alcançá-lo. A figura sombria disse a ele. E eu tenho que continuar com isso por algumas horas. Yuan sentiu vontade de chorar. É melhor que a sala do tesouro valha todo esse esforço. Já que temos muito tempo de sobra, por que não conversamos um pouco mais? Faz uma eternidade que não falo com um ser vivo. A figura sombria disse de repente. Eu adoraria conversar com você, mas como você pode ver, não é fácil conversar enquanto tento evitar essas coisas atrás de mim. Yuan disse. A figura sombria parecia estar pensando em alguma coisa. Após um momento de silêncio, ela falou novamente. Embora isso seja problemático para mim mais tarde, acho que vale a pena se eu puder falar com você. A figura sombria de repente estalou os dedos, fazendo com que uma profunda onda negra aparecesse ao seu redor. Essa onda negra varreu instantaneamente o local e, quando tocou as entidades sombrias que seguiam atrás de Yuan, fez com que tremessem antes de virar o rabo e voar na outra direção. O obrigado, Yuan disse para a figura sombria depois de respirar fundo. Isso só impedirá os mais fracos de perseguirem você. Existem entidades mais fortes aqui que nem eu posso controlar, disse a figura sombria. E ela continuou. De qualquer forma, agora que eles não estão incomodando você, vamos conversar. Sobre o que você quer conversar?
Quanto tempo se passou desde a Era Primordial? Em que tipo de era estamos agora? Era Primordial? Desculpe, não sei. Tudo bem, então você sabe quem é o atual governante dos Nove Céus? Yuan balançou a cabeça. Não sei muito sobre os Nove Céus desde que cheguei a este mundo recentemente. Ah, conte-me mais, a figura sombria disse, com interesse despertado. Bem, eu sou de um mundo chamado Terra, e vim aos Nove Céus para explorá-lo, eu acho. Yuan disse. Terra, nunca ouvi falar deste lugar antes. Deve ser algum tipo de mundo menor fora dos Nove Céus. A figura sombria disse.